para essas obras. E esse artigo 17, esse decreto 39.274, prevê sim o prévio licenciamento ambiental. O estudo do impacto ambiental, portanto, resumindo realmente a questão, é que, como a Constituição Federal menciona no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, e quando houver não é qualquer degradação do entorno que exige o estudo prévio de impacto ambiental, mas aquela obra ou atividade que possa causar uma significativa, e aí é um conceito vago que precisa ser preenchido naturalmente a partir desses estudos. E esse estudo prévio, ele na verdade ele é acompanhado pelo RIMA, que é o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, acessível ao público. Por quê? Porque o estudo, quer dizer, todo estudo, ele envolve termos técnicos, ele envolve literatura científica, muitas vezes expertos de várias matérias, de vários ramos do saber humano, não só do conhecimento jurídico, para que determinada obra, tomemos como exemplo o Vó do Anel em São Paulo, não é? a Imigrantes, aquela faixa nova da rodovia Imigrantes, que envolve ali, e provavelmente envolveu no estudo prévio de impacto ambiental, uma série de considerações para se saber se seria possível ou não, e quais os impactos, e quais as medidas mitigadoras para amenizar os impactos, e quais as medidas compensatórias. E isso tudo tem uma terminologia muito científica, muito pesada, digamos assim, não é? E como há necessidade da participação da sociedade, com base no princípio da informação, aliás, no direito de informar, o direito constitucional de informar e ser informado, né, de participação, na verdade, o cidadão, ele participa, há uma vinculação aí com a cidadania, né, os direitos políticos do cidadão em participar dos processos decisórios das políticas públicas ambientais. E nessa medida, então, é que o RIMA, o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, deve ser redigido de uma forma e com uma linguagem acessível ao público, para que o público possa, toda a sociedade, principalmente as comunidades onde a obra será localizada, por exemplo, né, possam participar, tendo, primeiro, acesso a esses relatórios, a esse relatório, ao RIMA, por meio de audiências públicas. E a legislação é bastante clara, no sentido da necessidade de que tudo isso seja publicado no Diário Oficial, as comunidades tenham ciência de que em tal data, em tal lugar, não é, vai haver uma audiência pública, se necessário, várias audiências públicas, para que a população local, e não só do local, estritamente onde a obra impactante vai ser construída, mas na bacia hidrográfica, as comunidades, por exemplo, comunidades indígenas, quando se trata de construções de usinas hidrelétricas, nós temos várias hipóteses, inclusive, de ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público Federal, por exemplo, perante a Justiça Federal de várias regiões, discutindo exatamente isso, não é? A questão de que o RIMA não teve uma linguagem acessível ao público, que as audiências públicas para discussão desse RIMA não foram realizadas ou foram mal realizadas, não é? E então, nessa medida, há, por exemplo, no Mato Grosso, uma usina, em Roraima também, me parece, várias questões como essa, para propiciar, então, à população o controle da sociedade, da coletividade, sobre a administração, sobre a gestão pública que o poder público está fazendo a partir do poder de polícia ambiental que tem, para que realmente esse bem de uso comum do povo, ou seja, todo o meio ambiente do qual participamos, seja protegido, seja conservado para as presentes e as subsequentes gerações. Eu teria muitas coisas a dizer, mas em síntese é exatamente isso, porque há toda uma legislação. Aliás, esse tema, na verdade, ele é bastante, digamos assim, um tanto quanto árido, não é? Porque envolve uma série de minúcias de várias resoluções, inclusive de constituições estaduais e resoluções das secretarias de meio ambiente, dos órgãos estaduais e municipais competentes, né? Então, em síntese é isso, mas o importante é saber que há sim a possibilidade
né, de todos os cidadãos participarem da gestão destes bens, né, desses bens que compõem esse patrimônio que é o meio ambiente, e eu agradeço. Agradecemos a presença e a palestra, igualmente brilhante, da professora Vera Jakovski. E de imediato passa a palavra ao professor Cleberson Mello, que falará sobre o alcance do artigo 225 da Constituição Federal. Prezado Frederico, que está presidindo esta mesa, queridos amigos que me precederam, as suas riquíssimas exposições, uma alegria estar aqui com Goiânia nesta tarde. Eu quero também agradecer a acolhida calorosa do Fabrício, que é o presidente do Instituto Goiano de Direito Administrativo, e o convite honroso para mim do professor, querido professor Juarez Freitas. Coube a mim falar alguma coisa sobre o alcance do artigo 225 da Constituição Federal. Esse é um tema da maior significação, exatamente porque esse é um dos artigos mais complexos, eu diria, por conta da sua sistemática, por conta da sua abrangência, para tomar exatamente a expressão que compõe o título da exposição, e em função ainda de apresentar desafios que não foram, malgrado, não obstante todo o esforço hermenêutico desenvolvido até agora, nesses últimos anos, não foram completamente enfrentados. A todo momento nós estamos a nos deparar com novas facetas que nós deduzimos desse dispositivo, e o tema que tem sido discutido recentemente é aquele que envolve a biossegurança por conta da Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Esse tema é importante porque, por outro lado, ele deve ser lido a partir de uma verificação do local onde nós nos encontramos. Nós vivemos numa sociedade complexa, fragmentada, mas ao mesmo tempo plural, onde nós encontramos no mesmo momento pelo menos 3 tempos históricos, com desafios pré-industriais, com desafios industriais, com desafios pós-industriais, e o método que mede as exigências ambientais nessas 3 sociedades é um método completamente diferente. E se nós pretendemos fazer uso do mesmo método, sem o manejo do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, nós podemos, por um lado, a pretexto de preservar a vida, trazer complicações para a própria vida, por conta da possibilidade da obstaculização do desenvolvimento econômico sempre sustentável, absolutamente necessário nas sociedades periféricas, no meu caso, da sociedade brasileira. As constituições anteriores, elas não dispunham, como sabem os senhores, de um capítulo próprio dedicado ao meio ambiente, ao direito ambiental. A Constituição brasileira, ela sofreu, de alguma maneira, a influência da Declaração de Estocolmo de 1972 e, de alguma maneira, acompanhou as constituições mais modernas que estavam a desenvolver, a tratar desse tema. Ela acompanhou, portanto, os progressos encontráveis, por exemplo, na Constituição Portuguesa e mesmo na Constituição Espanhola, eventualmente a experiência constitucional propriamente da Alemanha. Mas é preciso dizer também que esse capítulo ele nasce também a partir
de uma experimentação legislativa muito profícua que nós tivemos com a Lei 6.938 de 1981, que dispôs sobre a política nacional do meio ambiente. Antes, portanto, da Constituição de 1988, o que nós tínhamos era um tratamento esparso do direito ambiental, não enquanto propriamente sistema, mas mais um tratamento de determinados aspectos isolados daquilo que passa a compor o que nós chamamos mais tarde, passamos a chamar mais tarde de sistema ambiental. Nós tínhamos, portanto, um tratamento a propósito das florestas, da caça, da pesca, da mineração, ou seja, dispositivos que envolviam particularmente essa questão. A Constituição de 88, portanto, trata do meio ambiente em muitos dispositivos. A menção ao meio ambiente, seja lá o capítulo da federação, quando trata da repartição de competências, quando trata da saúde, quando trata do trabalho, quando trata dos princípios gerais da ordem econômica. Mas eu diria que o núcleo mesmo da configuração, ou do desenho do tratamento constitucional da matéria, nós vamos encontrar lá no capítulo da ordem social e particularmente no artigo 225 da Constituição Federal. E é claro que nós estaremos aqui a tratar de um meio ambiente bem delimitado. A Constituição tratará do meio ambiente artificial, por exemplo, a questão urbanística em outro lugar, tratará do meio ambiente cultural em outro lugar. O que nós estaremos aqui a verificar propriamente é o meio ambiente natural. Eu preciso verificar que um tratamento constitucional de uma matéria como essa é um tratamento que implica, na verdade, uma nova leitura sobre esse tema. Nós podemos mesmo dizer que depois da Declaração de Estocolmo de 1972 e com a constitucionalização dessa matéria, nós passamos a viver uma tendência chamada desverdeamento das constituições, de modo que nós podemos inclusive dizer que trata-se agora não apenas de construir um Estado democrático e social de direito, mas antes um Estado democrático e social de direito ecologicamente comprometido. Alguns dirão um Estado de direito socioambiental. Nós podemos dizer que a Constituição Federal caminha de alguma maneira nessa direção. Da mesma maneira como ocorreu, por exemplo, com Portugal, com Espanha, mas não apenas com eles. Nós temos várias vantagens com esse tratamento. A primeira vantagem seria a possibilidade de o tratamento ensejar o controle de constitucionalidade naquelas circunstâncias onde haja omissão da autoridade do cumprimento de ordens de legislar, ou seja, quando a lei que venha a tratar dessa matéria não o faça do modo requerido pela Constituição. Mais do que isso, esse tratamento acaba por ecologizar a propriedade privada e outros direitos, como a liberdade de iniciativa, por exemplo, o que implica uma reconfiguração desses direitos que precisam ser revistos, reapreciados. Esse tratamento reforça uma interpretação que nós podemos chamar de uma interpretação pró-ambiental, o que não significa de maneira nenhuma um compromisso ideológico com o sectarismo ambientalista. Esse tratamento substitui de alguma maneira, e aconteceu isso no Brasil, uma ordem ambiental legalizada por uma ordem constitucional, ambiental constitucionalizada. Reduz a discricionalidade administrativa no processo decisório ambiental e reduz ainda também aqui a liberdade de conformação do legislador. E mais do que isso, esse tratamento acaba por fundamentalizar direitos e obrigações ambientais, dando, portanto, um tratamento ao direito ambiental equivalente ao tratamento conferido aos direitos fundamentais, e sobre isso nós falaremos mais adiante.